Olá, olá, meu angelinho, seja muito bem-vindo a mais um programa Maria Helena, o seu ponto de equilíbrio diário. Hoje dedicamos o nosso programa ao tema dos aditivos alimentares. São substâncias que são adicionadas aos alimentos para manter a boa aparência, modificar o sabor ou prolongar o tempo de conservação de certos alimentos, mas que na verdade não acrescentam nada. Será que sabe o impacto que esses aditivos podem ter na sua saúde ou na saúde dos seus filhos? Sabe identificá-los ao ler um rótulo? Quer saber o que pode fazer e fugir deles e ter assim uma alimentação mais saudável, mais equilibrada? Então tem de ficar na nossa companhia que nós vamos explicar-lhes tudo, não tarda nada. Vamos dar estas respostas e muito mais. Portanto, fique desse lado, nós gostamos muito, mas muito de si. E se tem algum problema na sua vida que precisa de resolver e quer a minha ajuda, o meu conselho, uma orientação, então aproveite esta oportunidade, vá e tenha uma consulta comigo. Inscreva-se agora, através do número de sempre, mais 351 seguido 210-929-040, ou então envie um e-mail para a amiga mariahelena@mariahelena.pt. Estou a falar consigo, meu anjo lindo. Vamos então ao tema de hoje, os aditivos alimentares. Connosco estão as nossas convidadas, a naturopata Sandra Eloy e a nutricionista Ana Catarina Correia. Sejam muito bem-vindos. Sandra, seja muito bem-vinda mais uma vez, e Catarina também, é um prazer tê-las cá. Vamos falar então sobre os aditivos alimentares. O que é isso? O que são essas coisas, Sandra? Bom, então, são substâncias, como a Helena disse muito bem, que são adicionadas aos alimentos com um propósito que pode ser variado. Podemos ter um propósito de conservar, por exemplo, mas também podem ser colocados para adicionar algo que foi retirado ou perdido durante a sua produção. Portanto, temos variados aditivos, os conservantes, os corantes, que vamos falar muito aqui, aditivos que dão sabor, que potenciam o sabor, porque entretanto com a produção foi perdido. Portanto, temos um variedíssimo leque de substâncias que hoje em dia são adicionadas e que quase que obrigatoriamente tem que ser assim para nós podermos ter uma vida útil do produto em prateleira, não é? Para conseguir dar resposta às necessidades alimentares da população, não é? E aqui a nossa Catarina, quando é que se interessou por este assunto? Portanto, vocês trabalham juntas, não é? Sim. Trabalham juntas numa clínica, não é? Exatamente, sim. Então, como é que isto surgiu? Portanto, os aditivos alimentares, se têm um impacto tão grande na nossa saúde, não é? Em termos de patologias, ou seja, tendo em conta o longo da vida desde a criança, ou seja, tem idade até adulto, vamos ter várias alterações metabólicas, fisiológicas, e a verdade é que os aditivos alimentares fazem também com que possam acelerar aqui alguns processos, também nesse sentido. E por que não descobrir o impacto ou tentarmos aprimorar aqui a questão do impacto destes aditivos alimentares na própria doença, na qualidade de vida da pessoa, e a verdade é que é notório, nomeadamente em termos mais de crianças, que foi também aqui um dos estudos que nós debruçámos um bocadinho na questão, por exemplo, da hiperatividade e, por exemplo, do distúrbio da atenção. Existe realmente aqui um impacto durante o consumo face a esta problemática. E a verdade é que quando retirados da alimentação, essas sintomatologias, esses sintomas, esses sinais diminuem. Então quer dizer que realmente existe uma grande correlação entre ambos e temos que minimizar e alertar e consciencializar. Então o que me está a dizer é que há várias crianças que eu estou a compreender, diagnosticadas com hiperatividade e que na verdade não o são. Elas são porque comem determinados alimentos, é isso? Sim, exatamente. Muito. O consumo excessivo destes aditivos alimentares, como a doutora Sandra disse muito bem, pode ser os corantes, os antioxidantes, os gelificantes, emulsionantes, portanto, todos estes nomes assim mais estranhos e assim como, por exemplo, também os intensificadores de sabores, porque a verdade é que a indústria também se viu obrigada neste sentido para quê? Para que os produtos sejam mais apelativos, mais atrativos, portanto, consequentemente também uma maior venda. A verdade é que traz consequências em termos de saúde. Obviamente que nem todos os aditivos são maus. Portanto, temos aditivos naturais. Aditivos naturais. E quais são os naturais? Portanto, não podemos... Quando ouvimos falar de aditivos... Pensamos logo que é coisa negativa. Não, temos aditivos naturais também e, por exemplo, um dos aditivos que cada vez mais se estuda em relação
à hiperatividade, que é o E102. A tartrazina é de todos os aditivos o mais problemático nesta patologia, na hiperatividade e déficit de atenção. Por exemplo, está a ser substituído pela curcumina, pela famosíssima curcuma, muito bem. é o tom amarelado. E temos as algas também já são utilizadas como pigmento e que também é natural, portanto nem todos temos a vitamina C, temos muitas vitaminas que são utilizadas como antioxidante, por exemplo, não é? Muitas vezes vêm em ES, não é? Às vezes confunde as pessoas, porque a gente está a falar de aditivos, ao fim e ao cabo, a pergunta se calhar vai ser como é que eu vou saber Pois, o que é que claro, lá está, claro, não é? como é que eu vou saber o que lá está, é isso mesmo. Às vezes a indústria coloca a nível de rótulo o E, não é? Que vem de Europa, não é? Sim, É um código nosso, com os números à frente, mas muitas vezes, e acho eu, na minha opinião, cada vez mais, como as pessoas estão informadas, já não vêm os E's, vêm os nomes. Não é? Por exemplo, o E171, o dióxido de titânio, que foi proibido. Já em França, em 2019, nós vamos sempre um bocadinho após, portanto, só este ano é que decidimos proibir, sim, e aceitar que é cancerígeno. Este muitas vezes já não vem com um E, já vem com o nome, dióxido de titânio, portanto as pessoas não sabem, ou os ácidos, não é? O ácido sulfurídrico, a pessoa sabe lá o que é aquilo, não é? Não sabe mesmo, não sabe, não é? Portanto, passa muito bem que já não vem com aquela, não é tão apelativo que não vem os E's, que as pessoas já sabem que já estão à sabiam procura. ver, não é? Então e agora como é que nós podemos ver? Como é que nós nos podemos defender? Sim, de facto. Que conselhos é que nos dão? Mais para uma nós vez, lermos os rótulos. E como já tivemos consigo cá a sim. falar dos açúcares, ensinámos dos rótulos, não é? Muito bem. Mais uma vez, é uma forma de a pessoa conseguir ir à procura do que é que tem. A nível de rótulo, quais os E's que tem ou os nomes. E depois temos 2 sítios em que a pessoa pode ir consultar, que, na nossa opinião, estão muito bem em nível de exposição e de informação, que é o site da ASAI, tem todos muito bem muito explicadinhos, sim, com os efeitos secundários que podem causar. Não está nada escondido, está lá. E o site da DECO. Da DECO também tem uma informação excelente ao consumidor, portanto, são 2 sítios que a pessoa pode ir consultar e que tem acesso a uma informação muito, muito importante. Que bom, que maravilha, não é? Que maravilha. Sim. Muito bem. Então, diz-me uma coisa, falaste há pouco nas crianças que eram muito hiperativas e há outras doenças também que podem vir da alimentação? Sim, claro que sim. Uma data delas, não é? A verdade é essa, que há um conjunto enorme de patologias que podem ser evitadas e, posteriormente, caso seja necessário, também tratadas sempre com base na alimentação. A verdade é que aqui a questão é quando falamos muito das crianças, porquê? Vamos pensar, as crianças, para além de não terem uma maturação fisiológica, elas também não têm uma capacidade cognitiva de selecionar e de ter uma noção da quantidade que estão a ingerir diariamente. Portanto, e se nós pensarmos, e aqui também há a semelhança do que falámos quando os açúcares, muitas vezes, por exemplo, nas lancheiras, temos aqui muito enfoque, porque o que é que acabamos por muitas vezes encontrar nas lancheiras? São produtos embalados, portanto, produtos processados. Logo aí o que é que advém? Muitos aditivos. Eu estranho muito isso, sabes porquê? Porque agora a juventude é tão informada, sabe tanta coisa e depois parece que lhes dá assim uma tapadinha, porque vão ao supermercado e compram essas coisas todas para dar aos filhos. Sim. É contraditório, não é? Porque se fôssemos nós avós a fazer isso, eu ainda aceitava. Não sabemos. Agora, os jovens, as jovens mães, os jovens pais, que sabem que isso lhes faz mal aos filhos, porquê é que fazem estas coisas? Olha, eu conheço cada vez mais jovens que dão comida aos filhos de micro-ondas, fazem coisas pré-feitas. Eu aprendi, com mais de 60 anos, que se dava esparguete com salsichas às crianças. Eu não sabia que se dava esparguete com salsichas às crianças. Esparguete com atum. Eu não sabia que isso era comida para uma criança. Não é? E não deveria ser. Não é assim? Portanto, são jovens que devem abrir a pestana e tratar bem os seus filhotes, não é? Porque gostam tanto deles, isso não está aqui em questão, gostam muito deles, mas alimentá-los melhor. Ter um bocadinho mais de trabalho, mais cuidado, não é? Sim, mais preocupação. Às vezes nem é o trabalho, às vezes é mesmo também ter soluções rápidas. Mas é tão rápido cozer uma verdurinha. Exatamente. É tão rápido. E em relação a esta questão das merendas e dos lanches, que de facto a gente consegue ver
que as crianças, desde manhã até ao fim do dia, estão a consumir produtos com muitos aditivos, por norma fechados ou não, porque também temos, por exemplo, as gomas que vão comprar, aqui temos a questão que sai fora do rótulo, não é? Claro, que é impossível ver o que é que tem. O que é que tem, sim. Ou as bolachinhas, não é? Como eu vejo muitas vezes. Que é comprado avulso, muitas vezes agora que até avulso, está, está assim no café, exatamente, tem a bolachinha. Dá a ideia que é mais natural, dá a ideia que é mais... Não, mais... e saudável, Pois, cheio de cores, sim, traz o lacinho, traz o olhinho, traz o vermelhinho, o amarelo. Aquilo é aditivos perigosíssimos. Dentro daquelas cores, amarelo, vermelho, verde, azul, o roxo, temos aditivos perigosíssimos para as crianças, e as crianças conseguem andar desde da primeira refeição e desde pequeninos até ao fim a comer aquelas coisas. Sendo também importante aqui dizer algo que é, muitos destes alimentos vão provocar dependência. E quando os pais querem retirar, há birras e alterações comportamentais porque querem continuar a comer aquelas coisas. Porque faltam-lhe aqueles ingredientes no organismo. Mesmo a nível neurológico. Claro que sim, claro mesmo a nível neurológico. Portanto, isto, como a Catarina estava a dizer, o fazer a bolachinha, o voltar a fazer as bolachinhas. Eu fazia bolachinhas com os meus filhos na cozinha. Até as gomas. Eles faziam feitios malucos. Muitas vezes eu digo em consulta, façam com a gelatina vegetal, com um puré de fruta, façam as gomas concentradas nas covetezinhas do gelo. Agora já temos covetes com bonequinhos. Façam as gomas. Ponham-nos a fazer, é tão engraçado para eles levarem para a escolinha as merendas a fruta, podem levar as gomas, que são as gelatinas, podem levar a bolachinha, coisas saudáveis, não é? E que eles participam, que é tão bonito estarem a participar, a fazer. Outra vez, mais, quando nós fazíamos as coisas com os avós, não é? Quando se fazia o bolo com os avós, tudo isto que se perdeu tem que se buscar obrigatoriamente, porque senão a saúde, em geral, está muito, muito ruim. Agora, as crianças, acima de tudo. As crianças estão sempre prejudicadas com este tipo de alimentação e com a correria dos pais. Sim. Porque, agora não temos tempo, Então, antigamente a gente tinha tempo, trabalhava fora, chegava a casa, tinha que arrumar tudo, fazer o jantar, passar a ferro, fazer tudo e a gente tinha tempo. Sim. Então, e agora não tem tempo? Como é que é isto? O tempo encurtou. Mas está a ver que o tempo agora é mais pequeno, o dia não tem 24 horas. De preguiça. Não é? E agora, a oferta também veio disputar esse... Mas é verdade, mais tem muito trabalho, trabalho. Diga-me uma coisa, querida. Sim. Em relação aos médicos, eu digo muito, faça o que o seu médico lhe diz, mas procure uma nutricionista. Achas que vocês as duas, isto é uma pergunta para as duas, acham que os médicos têm conhecimentos de nutricionismo necessários para acompanhar este tipo de alimentação? Eles estudam no curso deles, claro, no curso, se estudam nutrição. Então é assim. Como deviam, as horas que deviam para ter conhecimento. No mestrado que fiz há 4 anos atrás, portanto, no primeiro ano de mestrado apanhei um semestre. Portanto, foi o primeiro ano em que a Faculdade de Ciências Médicas da Nova, onde eu fiz o mestrado, implementou a cadeira de Nutrição e Metabolismo nos futuros médicos. A primeira vez? Foi o primeiro ano. Ok. E está a falar de que ano? Do ano passado? Há 4 anos. Portanto, sendo que apanhei um semestre com futuros médicos, portanto, alunos de primeiro ano, e um semestre com alunos de terceiro, estamos agora quase a ter uma fornada, entre aspas, não é, de médicos que vão sair para o mercado já com umas ideias de nutrição e metabolismo. Mas nesse mestrado foi onde eu tive ainda mais uma informação muito específica sobre estas substâncias, estes aditivos. E isto não há numa formação de um médico, nem numa pós-graduação, portanto tem que ser um mestrado, tem muita informação. O médico não tem que saber isto porque não estudou, é impossível, não é? A não ser que já tenha tido interesse e foi buscar depois. Mas não há como, por exemplo, e ainda não se vê, mas vai ter que passar a ver, é importante. Esta associação, não é? Em termos de patologia, da pessoa chegar, por exemplo, hiperatividade. O que é que o seu filho come? Isto. Vamos ter que retirar. Ou na rinite ou na asma, temos N problemas que advêm dos aditivos. Portanto, e ainda não há esta correlação destes sintomas com a alimentação da pessoa. E também não há outra correlação, que é o médico com a nutricionista.
Que era muito importante. Era muito importante Muito haver importante um que houvesse encaminhamento. Um encaminhamento mais... Ainda não há. Ainda não há. E às vezes- haver uma interligação maior entre Isso era um importantíssimo. trabalho conjunto. O trabalho conjunto era muito, muito importante. Não há. Porque a pessoa chega ali à frente do médico e despeja tudo, não é? E muitas coisas, e como você disse muito bem, ele não sabe, não estudou sabe para porque aquilo. não estudou, exatamente. Pronto, portanto é dizer, olha, vamos lá trabalhar de uma forma diferente. Acho que nos ajudavam muito mais uns aos outros, não é? Sim, sem dúvida, É. era importante. Mudar Muito aqui bem. um bocadinho a filosofia do eu sinto isto, leva um medicamento. Sim. não é? E não irá. Hiperatividade, as crianças saem medicadas. Claro, pois é, são medicadas. Quando medicadas. em alguns casos, com certeza, que se resolvia a situação tirando certos Sem alimentos, dúvida, não é? Helena. Eu em 2017 apresentei um estudo clínico meu, Sim. com 2 amostras de crianças, uma estavam com hiperatividade e déficit de atenção, um grupo dedicado com medicamento usual e um grupo sem medicação, e fui apresentar o estudo à Faculdade de Farmácia de Lisboa perante um júri, não é? Que avaliou o meu estudo, onde realmente eu consegui mostrar que só com a alimentação certa, retirando o que não presta e colocando o que faz falta, suplementação, novos hábitos, o deitar, o dormir bem, o deitar cedo, a hidratação, realmente as crianças começaram a ter um comportamento e notas completamente diferentes e sem o medicamento. Portanto, isto é possível, mas tem que haver esta informação e tem que haver quem dê. Não é? Tem que E haver aí, quem com dê. certeza que houve um grande esforço dos pais Sim. para que os Isso hábitos é das o- crianças isso se é o alterassem, mais porque aí é que está. importante. Aí é que está, a questão toda está nos pais. Tá. Portanto, o meu filho come aquilo que eu lhe dou, não é aquilo que ele quer. Eu ainda sou ainda penso assim, não é? Pois, e assim é que Pois, tem o que meu filho ser. come aquilo que eu lhe dou. Exatamente. E mais nada. Enquanto que agora não, as crianças comem o que querem. Sim. E exigem. Exigem, porque os pais deixam exigir, mas não é só na alimentação, em tudo não vamos. Agora que isto agora estamos numa inversão de valores, Sim, num período é que eu verdade. penso que isto vai ao sítio, mas estamos agora a passar realmente um período difícil. De outras doenças que se lembra assim, que possam ser, que falava há pouco de alergias, que possam ser provocadas ou intensificadas com os aditivos. Por exemplo, a asma, a rinite alérgica, até mesmo a longo prazo alguns cancros. A verdade é que existem já vários estudos que apontam para esta relação do consumo de aditivos e a evolução destas patologias. Também existem vários estudos que, à semelhança daquilo que falávamos anteriormente das crianças, a verdade é que também retirando estes aditivos diários consumidos, os níveis e a sintomatologia associada à rinite, à asma, diminuem e bastante. E isso traduz numa qualidade de vida do indivíduo, não é? Portanto, temos aqui um grande ganho. E por vezes, coisas tão simples, como há pouco referiam aí muito bem, o facto de fazer as bolachas em casa, as barritas, procurar tudo o que Até é seja... divertido. Sim. É mais divertido estar a fazer isso Claro do que estar a que olhar sim. para um tablet. Eu fico passada com os telemóveis. Sim, é verdade. Eu fico passada com as pessoas, as horas que perdem à frente do telemóvel. E perde-se muito, não é Não só é? isso, a relação interpessoal Tudo. perde-se muito, muita É. aprendizagem. Também é mais de fazer uma barrita, ir lá e errar e fazer, Exato, claro que fazer mal as primeiras, Claro depois a que segunda sim. logo acertamos. Não gosto deste sabor, faço aquilo, então não E é a tão intervenção, bom. a intervenção é muito importante, eles também se sentem úteis, aprendem imenso. E a verdade é essa. E depois também há aqui outra questão que nós não nos podemos esquecer, é que este consumo de aditivos, que é tão presente no nosso dia-a-dia, tem grandes implicações, mas não é só desde criança, até mesmo desde a gravidez. Portanto, existem grupos Portanto, específicos... grávidas, abram a pestana, para atender os verdade. bebezinhos que têm na barriguinha. Portanto, eu isto- cá faço assim, eu não compro nada que seja embalado e pronto. E faz muito bem. Se eu não vejo o que lá está, Exatamente, se nós não conhecemos qual faz sentido mas eu vou colocar, até aos qual- chás. Então está um chá num saquinho, eu não sei o que é que puseram lá dentro. Tem aditivos. Vou ali, vou lá comprar as folhinhas ou eu planto, as pessoas podem plantar até nos vasinhos na varanda, porque é que não fazem isso? É muito melhor e mais Tem barato muitas e mais vantagens, saudável e tudo. exatamente, tem não é? muitas vantagens, desde económicas, Tudo. a vantagem de sabermos o que estamos efetivamente a comer, não é? Porque como é que... Existe esta frase que realmente tem muito sentido, nós somos aquilo que comemos, não é? E nós temos que começar a tratar de dentro para fora e Exatamente. nos preocupar mais com o exterior e realmente com aquilo que se passa cá dentro, claro, porque claro. o organismo é tão complexo e se nós estivermos bem por dentro e bem nutridos, a verdade é que também... Depois... Estamos bem por fora. Exatamente. E também ao tirar estes aditivos, nós estamos a tirar também açúcar, não é?
Muitas vezes Sim, não estão nos mesmos alimentos. Muito, não não é? é? Nisto que acabámos Pois, de falar, pois. por exemplo, os sumos, ainda não falámos, os sumos empacotados, ou aqueles sumos solúveis, não é? Também. De sabores que na realidade aquilo não tem sabor, não é? São de laranja porque são cor de laranjas, têm um aditivo, são de uva porque são roxos, têm um aditivo, portanto, na realidade aquilo não tem fruta. Mas também os empacotados, não é? Portanto, as crianças conseguem levar um pacote de sumo, mais uma bolachinha, um queque, ou o que for, às vezes um queque de fruta, que eu acho interessantíssimo, ou uma bolachinha de fruta, mas aquilo não é nada de fruta, é uma geleia com corante, não é? Mas os pais acham que os meninos vão muito bem com aquelas coisas para a escola. Pegando no chá, muitas vezes em consulta, eu digo, mas por que não incutir o hábito do chá? Já há garrafinhas tão engraçadas, eles levam o chazinho deles, de camomila, de cidreira. Até podemos ir de encontro àquilo que eles necessitam, não é? E aconselhar uma planta que tenha essas propriedades terapêuticas, em vez dos sumos. Mas, como a Helena está a dizer, é verdade, os pais têm que querer. Os pais têm que querer, os pais têm que mudar. Eles não mudam para eles, como é que vão mudar para os filhos? Portanto, é assim, é verdade. É verdade, portanto, a juventude tem que abrir a pestana e tomar conta de si. Porque se não tomar conta da sua saúde, escreva o que a Maria Helena lhe vai dizer, mas escreva em letras grandes e ponha assim no espelho da sua casa. Se eu não tiver tempo de tomar conta da minha saúde, vou ter tempo grande para tomar conta da minha doença. Tal e qual, bem dito. E agora, diga-me lá, quais são, diga-nos assim, uma lista para as pessoas anotarem na casa. Meus angelinhos, vá, toca a escrever, que eu vou pedir aqui às duas doutoras que estão comigo, queridas lindas, que digam uma lista de alimentos que não devem comer, não é? Muito bem. Coisas que não devem entrar em casa, alimentos que não devem entrar em casa. Portanto, tem o papelinho à mão, eu estou-lhe a dar tempo, estou aqui a conversar para você buscar o papelito, e uma canetinha, e toca a escrever o que é que você não deve ter em casa e muito menos dar aos seus filhotes. Por exemplo, neste E171 foi proibido, muito importante. Escreve, E171, escreva. O tal dióxido de titânio, que está presente em coisas banalíssimas como o pão branco, não é? Toda a gente consome quase diariamente, as bolachas, está presente na pasta de dentes. Portanto, é um branqueador. É aquela é um branqueador, não é? Por exemplo, no chocolate branco. Tudo é utilizado para branquear. Então deve estar no açúcar, no sal, é branco. Está presente em todos os alimentos que precisam de ser branqueados. No arroz é diferente, o processo. Mas tem muitos. Dentro do pão, as sopas para bebê, que é impressionante, porque é que tem aditivos que causam cancro, não é? Oh, meu Deus. É aflitivo. É aflitivo. É criminoso. É criminoso. Não é? Mas depois entramos nas dosagens ou no limite, não é? Há uma entidade que controla isto e diz que a partir desta percentagem pode, só a partir daqui é que provoca doença. Ok. Não é? Então se eu comer 2 ou 3, não... E mais, Helena, muito bem, então eu eu sei que até aqui, não, pronto, mais ou menos, mas entretanto vou comer outro, mais o gel que ponho no corpo que também tem aditivos, a minha pasta de dentes, mas está a ver no fim do dia... Por acaso os cremes, eu fico a pensar nisso, quando eu passo creme todos os dias, eu fico a pensar, mas aquilo é capaz de me fazer mal e agora já há um tempo que não ponho. Fiquei a pensar que aquilo podia ter, mas por intuição, estás a ver? Sim, parece que isto aqui é capaz de não correr bem. Foi uma mensagem. Não é? E os detergentes da roupa também, não? Igual. Sim. Temos que ver tudo o que é muito... Tudo o que tem muita cor, tudo o que tem muito cheiro, não é? Sim. Claro que lá foi colocado algo para ter essa característica, lá está. No caso das pastas de dentes, temos um código, é muito fácil de ensinar isto, por exemplo, e é importante também, porque a pasta de dentes ou os elixires de cor, lá está, outra vez. Não, isso é bicarbonato. Olha, meu amor lindo, está em casa, bicarbonato de sódio, assim num copinho, funciona que é uma maravilha. Exatamente. Não tomo lá essas coisas, magnésio, esses elixires, não. Não faça isso. Nas pastas de dentes, por exemplo, temos um códigozinho, que é um quadradinho com cor, que é muito fácil das pessoas perceberem. Se tiver uma corzinha azul ou verde, é uma pasta de dentes que podem utilizar segura, só tem componentes naturais. Se já tiver o quadradinho vermelho, já tem componentes naturais mais química. E o quadradinho preto, não consumam, só tem química.
Portanto, aqui temos um código Claro. que, se forem à composição, não vai ter ES. Pois, eu Temos estou a um compreender. código Sim. na própria embalagem, Sim, sim, de cores. e de cores. E a pessoa, qual é a cor que podemos usar? Então, depois podemos Verdinho comprar. ou azul. Verde ou azul, sim. E eu uso pasta de dentes sem flúor. Sim, muito Só, bem. só disso. O sim. flúor, que Pois. durante muito tempo fazia parte do protocolo dos bebés, não é? Ah, era? Quando nasciam dava as gotinhas de flúor. Não é? Ai, meu Deus, Estamos não a sabia. falar de há 30 anos atrás, sim. ainda Sim, sim. se utilizava a vitamina D, não é? Famosíssima, não vou dizer marcas, mas em gota, sim, sim. mais o flúor. Isto era o protocolo. Ah. Durante os primeiros 3, 4 meses, às vezes 6, do bebê tinha que fazer as gotinhas. E depois chegou-se à conclusão também que o Que o flúor era faz mal. tóxico. Eu não, desde que se tenha flúor, eu não tomo, porque, pronto, acho que faz muito mal. Sim, sim, deve e evitar. principalmente à nossa glândula pineal, que é a ligação com Exatamente. o universo. E eu acho que as pessoas põem flúor nas coisas. Então, há todo um mecanismo que é para as pessoas não pensarem tão bem nem tão claramente. Porque as pessoas que pensam claramente e que veem a verdade são perigosas para o sistema, não é? Nós estamos aqui 3 perigosas. É verdade, pois. Muito bem, minha querida. Deixem então uma consideração final, está bem? Lá Muito para bem. casa. Então, resumindo aqui isto que nós trazemos, do modo que seja muito simples. Ver rótulos em tudo o que tiverem que comprar embalado que não consigam fugir. A máxima é fugir a tudo o que tem pacote, ok? Comam natural como se fossem buscar à natureza. Não é? A fruta, os frutos secos, os rebentos, os legumes, quanto menos pacotes, melhor. Bebidas empacotadas, façam o vosso suco, diluam com água. Falámos disso no programa dos açúcares, faz favor de ir atrás e ver. E começar a fazer em casa a alimentação, as bolachinhas, o biscoitinho, o bolinho, tudo caseiro, de modo que, de facto, se minimize a entrada destes alimentos com estes aditivos na ingestão diária de todos nós. Muito obrigada. E a Catarina? Reforçando tudo o que aqui já foi dito, é isso mesmo, ou seja, tentarmos procurar ter uma alimentação o tanto mais saudável possível e entenda-se como uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, completa, variada. Portanto, tem que ser uma alimentação que nos forneça tudo aquilo que nós necessitamos ao longo da vida. E onde é que nós vamos buscar? Os alimentos o tanto mais naturais possíveis, sem dúvida alguma. Assim como também se costuma dizer, e muito bem, a natureza dá-nos aquilo que nós precisamos na altura certa, certo? Portanto, no inverno, aqueles alimentos que nós temos à nossa disposição, nomeadamente hortícolas, frutas, são aqueles que nós mais necessitamos pela sua riqueza, por exemplo, em vitamina C, um antioxidante, lá está, natural. E ou seja, se nós cumprirmos esta linha de pensamento de comer aquilo que a natureza nos dá, claro que não vamos ser fundamentalistas, mas tentar de uma forma equilibrada e ser muito sensatos realmente relativamente às nossas escolhas, porque é isso que nos vai acabar por definir e poupar, lá está, uma vez mais a doença futuramente, claro que sim. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Catarina, muito obrigada, Sandra, por estarem aqui. Foi um prazer muito grande e lá em casa ajudaram muita gente, com certeza. E agora nós voltamos a estar consigo na segunda-feira. Até lá, cuide de si e dos seus. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, lembre-se que ter coragem é avançar, mesmo com medo.